bem-vindos e bem-vindas. É com muita alegria que nós damos início à 28ª noite do seminário Padre Heitor Frisotti, realizado pela Pastoral Afro da Paróquia São Daniel Cambuno. É uma satisfação poder contar com a presença de cada pessoa nesta noite, que marca o início de mais uma edição deste seminário, que neste ano temos como tema o sincretismo religioso e a desincretização. E para esta primeira noite, teremos como subtema o combate à intolerância e ao racismo religioso. Um tema importante e necessário, que nos convida a refletir sobre o respeito à liberdade religiosa e sobre a importância de combater toda forma de preconceito, de intolerância e de violência religiosa. Queremos agradecer também a presença de todas que aceitaram nosso convite e vieram participar deste momento, em especial ao nosso convidado da noite, que é muito importante e irá contribuir com a nossa discussão. E para dar continuidade à nossa programação, convidamos Patrícia Prazeres, que será nossa mediadora, e fará a apresentação do convidado, conduzindo este momento de reflexão e diálogo. Por favor, vamos acolher Patrícia com a salva de palmas. Boa noite, família. Boa noite. Salve, salve, essa roda gigante que é nossa. Hoje, como a Elisane falou, nós vamos falar sobre sincretismo religioso e desincretização. E nós temos aqui o nosso palestrante, ele se chama Renato dos Santos, ele é investigador de Polícia Civil, coordenador do Serviço de Investigação da DECRIM, que é a Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa. Ele é especialista em Direitos Humanos e Projetos Sociais, licenciado em Geografia, licenciado em Administração, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Penal e professor da CCM, que é Cidadania e Consciência Negra e Diversidade e Gênero. Seja muito bem-vindo, Renato. A casa é nossa, esse é o nosso espaço, o Centro Cultural CEPAR, onde a gente sempre faz as discussões do seminário. E Padre Heitor, ele foi o pioneiro para poder trazer esta discussão na nossa comunidade. Então, ele como um bom estudioso, e aqui a gente tem um excelente estudioso também, gente? Com toda essa formação, e bonito de ver, a nossa negritude sendo representada e muito bem representada, porque o nosso espaço de ocupação é este espaço aqui, onde o Renato conseguiu chegar. E Padre Heitor, ele trouxe essa luta muito grande na nossa paróquia São Daniel Cambuno, trazendo a diversidade de temas a serem discutidos, a importância que a gente, enquanto Igreja Católica, a gente também vai ter representantes aqui de pessoas de matrizes africanas, e nós, como Igreja Católica, de fazer essa provocação para estimular a nossa consciência, que é necessário a gente discutir todos os temas. Então, seja muito bem-vindo, e agora eu passo a palavra para ti. Boa noite a todas. Boa noite a todos. Quero agradecer pelo convite e falar da satisfação de estar aqui. Eu conversava há pouco com Patrícia e falava para ela que eu sou católico, minha família é católica, e tenho essa missão de estar na DECRIM, que é a Delegacia de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa, a qual nós vamos falar aqui. E, na realidade, agradecer em nome do Dr. Ricardo Amorim, que é o nosso delegado titular, e ele não pôde estar, ele queria estar aqui, mas Deus é tão bom que ele está aqui, então eu feliz pela oportunidade. Gosto de conhecer pessoas, gosto de falar um pouco da minha história, gosto de falar do nosso papel na DECRIM. O Dr. Ricardo Amorim também é um homem negro, católico também, e a gente na delegacia de combate à intolerância religiosa, a gente não fala sobre a nossa religião, a gente é imparcial. As pessoas acham que as pessoas da DECRIM
são todas pessoas da religião de matriz africana. Eles olham para a gente, não sei porquê, mas eles já chegam, percebam como é a questão da religião, achando que nós somos homens negros e, coincidentemente, minha equipe, vou mostrar daqui a pouco aí, os policiais que trabalham comigo, a maioria deles são retidos, assim, como homem preto, e alguns pensam até que eu sou africano. Eu encontrei com um padre ali, esse é meu irmão de África. Então, as pessoas associam o povo de África à religião de matriz africana, né? Então, tanto o doutor Ricardo Mourinho quanto eu, e a equipe é bem diversificada, tem pessoas de todas as religiões na equipe, os policiais que eu vou falar aqui também. Mas, enfim, eu tenho muito orgulho de ser católico, muito orgulho da minha religião. Eu sou nascido e criado no bairro de Garcia, na comunidade de Garcia. Hoje eu moro no bairro da Vila Laura, né? Eu moro na Vila Laura, mas continuo frequentando a igreja de Garcia, então pessoal da comunidade da Vila Laura. Mas por quê? Eu digo porque eu nasci e criado, fui batizado, primeira comunhão, crisma, fiz tudo na igreja católica. Enfim, estou aqui à disposição de vocês. Eu pretendo assim, falar um pouco do trabalho que a gente faz na TECRI, né, que a gente lida com esse tema, que parece ser simples, mas infelizmente é bem difícil você lutar com o crime de racismo e intolerância religiosa, o racismo religioso. Então, para isso, foi montada uma equipe especializada para trabalhar, de policiais com letramento racial, para poder ter, no mínimo, a capacidade de lidar, de receber o público de forma diferenciada, né, acolhedora. Quando a gente fala de polícia, a gente assusta logo a polícia, né? Vai ter um policial aqui. Infelizmente, a polícia, a gente conhece a história da polícia, né? Em especial da polícia militar. Eu falava também para a Patrícia que eu não queria ser policial, eu fui ser policial por um acaso, né? E por um acaso não, na realidade, eu estava estudando na época, tentando uma oportunidade de entrar na universidade. E, na verdade, eu nem pensava em entrar na universidade. Né? Não tive a oportunidade, estudei a minha vida toda em escola pública e essa parte não me deu. Então, eu estudei minha vida toda em escola pública lá no Garcia. Durante o dia, eu vendia pipoca e à noite estudava na escola. Não tinha perspectiva de. E eu falo isso porque, assim, é importante quando eu falo do meu currículo, né? E eu sou muito orgulhoso disso, mas a trajetória, o processo foi bem difícil, né? Então, eu sou muito agradecido a uma instituição chamada Instituto Steve Biko, né? Eu sou oriundo, sou bicudo, oriundo da Steve Biko, e hoje, junto com a Steve Biko, eu fundei um projeto social na Ilha de Vera Cruz, que funciona dentro da Igreja Católica, Coração de Jesus de Vera Cruz. Meu projeto social funciona na Casa Paroquial da Igreja Católica em Vera Cruz, que é o Instituto Quilombo Ilha, que nós fundamos em 2006. A Steve Biko, nós levamos a Steve Biko para a ilha, um grupo de pessoas da ilha procurou a gente aqui em Salvador, na Steve Biko, a gente fundou o Instituto Quilombo Ilha, dentro da Igreja Católica lá em Vera Cruz. E que eu sou fundador, vice-presidente, professor de cidadania e consciência negra da cidade de Gila, lá na ilha também. E, enfim, dessa história que eu terminei vindo parar na DECRI, né, por conta dessa trajetória de, pelo menos lá na Bico, há 23 anos na Bico, e na Steve Biko há 20 anos, no Quilombo Ilha, nos 20 anos de fundado, 2006. Né, eu fui um dos responsáveis pela fundação. Na época era o padre André Soeira, que o padre André está lá no Recôncavo, está do lado de Cruz das Almas, e ele abraçou a ideia de fazer um quilombo educacional dentro da paróquia, e lá a gente ajudou a transformar a vida de várias pessoas. Então, porque eu tive a oportunidade, como estava falando, da minha história, que se confunde com a dos outros, né, de estudar na Steve Biko, onde eu estudava na escola no Edgar Santos, no Garcia, durante a noite, porque eu vendia pipoca durante o dia. E quando eu concluí o curso de técnico em administração, eu pensei que eu estava formado, que eu ia trabalhar, fui procurar emprego, aí que eu descobri que eu era técnico e não era formado em ADM.
E aí o dono de uma empresa disse, para você trabalhar na minha empresa, você tem que ser formado em administração. Meu filho trabalha aqui, ele fez administração na UFBA. Então aquilo para mim foi um incentivo e ao mesmo tempo um choque, porque eu pensava que se eu concluir meu curso técnico de administração, eu já estaria formado. Estou falando isso para chegar na polícia, né, que eu entrei na polícia, e o porquê que precisa da gente estar lá na polícia. Então eu percebi que eu precisava estudar, e a pessoa me ofereceu, não tem emprego para administrador, porque você não é administrador, eu tenho emprego para porteiro, que a empresa aqui administra condomínios. E eu aceitei o emprego de porteiro e fui trabalhar na portaria do prédio, e fiquei na portaria desse prédio trabalhando, e com aquilo na cabeça eu deixei de ser pipoqueiro, vendi pipoca e fui ser porteiro, meu primeiro emprego, assinou minha carteira. Mas eu disse, poxa, mas o dono da empresa que me contratou, ele disse que para eu ser administrador, o meu certificado de curso técnico não era suficiente. Foi aí que a Steve Biko entrou em minha vida, né? Porque eu comecei a estudar na portaria do prédio, eu não conhecia a Steve Biko, e um dia um morador do prédio me emprestou um módulo, né? Um livro, né? Que se chama Módulo, do cursinho Mendel. E eu levava esse módulo para casa, as pessoas do meu bairro, lá no Garcia, acreditavam que eu estudava no Mendel. Né? Por coincidência, o condomínio era no Costa Azul e o Mendel era na Pituba. Então eu pegava um ônibus que vinha da estação da Lapa, na Vasco da Gama, e ia para o Costa Azul para trabalhar na portaria do prédio com o módulo, com o livro. E as pessoas da rua me perguntavam se eu estava estudando no Mendel, né? Eu dizia, trouxe. Aí, enfim, um dia eu chegando em casa, aí o professor Guimarães, o professor de História, o professor que me levou para a Steve me viu com o módulo do Mendel e me perguntou, você está estudando no Mendel? Aí eu disse para ele, rapaz, não, eu não estou estudando no Mendel não, mas não conte para ninguém. Ele, como essa história, ele disse, rapaz, eu trabalho na portaria de um prédio, o morador que me emprestou esse módulo, e eu estou estudando porque eu quero entrar na universidade, porque eu queria ser administrador, eu pensei que o curso técnico era suficiente. Aí quem vai falou, rapaz, poxa, interessante, você conhece a Steve Biko? Aí eu disse, rapaz, nunca ouvi falar. A Steve Biko é um curso pré-vestibular para negros. Na época a Steve Biko era lá nos Barris, tem muitos anos isso. Né? Então, hoje funciona no Carmo, né? Lá no Pelourinho, mas era nos Barris. Ele fez, eu estou indo para lá para dar aula hoje. E eu fui com o professor Guimarães para assistir a aula dele. E chegou lá, os professores eram todos negros, assim, igual a mim, tudo fundo de panela queimada, retinto, assim, os professores. E lá eu falava muito em autoestima, falava em estudar. E o professor Guimarães, por exemplo, também era um referencial, que ele era morador da minha rua. Eu dizia, rapaz, eu posso ser professor também, né? Eu posso conseguir. E aí que não tinha vaga mais para ficar, eu disse, poxa, mas deixa eu ia, sentava na cadeira do professor mesmo como se fosse hoje. Né? E no final do ano eu fiz o vestibular, fiz administração na UFBA, contábeis na Caiú, economia na FACEB e geografia na Católica. E meu pai trabalhava no Baneb, que hoje é Bradesco. Meu pai viu que estava aberta a inscrição para a Polícia Civil, e meu pai trabalhava no banco, que era Baneb, que era o Banco do Estado da Bahia, que virou Bradesco, né? Foi vendido. E meu pai me disse, rapaz, você precisa fazer um concurso público para poder você ter emprego, ter estabilidade. E aí eu tinha medo da polícia, porque a polícia que eu conhecia, a polícia que reprimia, que chegava lá batendo, atirando, né? Então, eu era morador do Garcia, da parte pobre do Garcia, eu morava na parte nobre, lá onde tem a Nossa Senhora de Fátima, a Doroteia, a Sacramentina, lá no Campo Grande, a parte nobre. Eu morava no final de linha, na parte pobre, onde tem as igrejas Nossa Senhora de Lourdes. E, pelo fato de ser morador de um bairro popular, morar num bairro como esse aqui, né, um bairro popular, então eu tinha muito receio da polícia. Mas só que meu pai me escreveu, meu pai disse, rapaz, você tem que fazer um concurso público para ter estabilidade. E aí eu já estava estudando para o vestibular mesmo, e vamos fazer para testar. Nunca quis ser policial. E aí fiz o concurso, junto com os 4 vestibulares que eu falei, administração na UFBA, contábil na Caiú,
geografia na Católica, né? E, enfim, aí saiu o resultado do vestibular e do concurso. Isso foi, quando eu falo da minha idade, eu estou até risada. Se o concurso que eu passei foi em 97, eu passei em 98. 1997. Então, para ser policial tinha que ter 18 anos no mínimo. Então, se você fizer a conta, vai perceber, já vai descobrir a minha idade. Não é interessante isso que eu estou falando aqui, gente? Quero até pedir desculpa a vocês, porque eu sou professor também, falei já, né? Eu gosto de falar, eu aprendi a falar na Steve Biko. A Steve Biko é um pré-vestibular para negros, que trabalha com a elevação da autoestima. E eu hoje tenho um projeto social igual a Steve Biko, que é o Quilombo Ilha, lá em Veracruz, e a gente faz isso, faz com que trabalhe a elevar a autoestima e mostre o que é capaz. E foi isso que a Biko fez em minha vida. Resultado, passei nos 4 vestibulares no concurso da polícia. Então passei tudo, e aí foi uma alegria para a família, uma loucura, porque tinha que saber em que faculdade de estudar. O primeiro resultado que saiu foi da Universidade Católica, que na época era pagava, né? Sai logo o resultado da particular, depois que veio a UFBA. Mas enfim, eu passei nos 4 vestibulares, e aí fui para a ADM da UFBA, e fui para a Geografia na Católica. Formei, já na Católica, já fui logo para a Steve Biko voltar como voluntário, que é isso que a gente faz lá na Steve Biko e no Quilombo Ilha. Eu, na Católica, cursando Geografia, eu digo, vou ser professor, eu queria ser professor, eu queria ser policial. E aí fui ser professor logo da Biko. Ainda enquanto estudante, já fui lá para contribuir, devolver a oportunidade. E daí, na sequência, chamou o concurso da polícia. Eu fui para a polícia sem querer ser. É uma história também grande, eu vou contar aqui, você vai perder muito tempo, porque eu fui chamado para a polícia, inventei uma forma de não ir, não levei a documentação, e não fui chamado. Aí depois, tempo depois, chamaram de novo, porque as pessoas botaram a polícia na justiça, e aí chamou de novo, eu fui porque era o emprego, a estabilidade. E aí, estando na polícia civil, eu percebi que eu não vou fazer direito, vou estudar direito, porque para eu entender, para eu fazer alguma coisa dentro da polícia útil, eu não queria ser policial, né? Quando eu fiz 4 vestibulares, além dos vestibulares, eu fiz o curso de inglês na própria Católica, na Universidade Católica, eu fiz o curso de inglês e fiz curso de espanhol na Cavaleiro de Santiago. E porque eu tive também nesse meio tempo aí uma oportunidade de ser convidado por um morador do prédio para trabalhar no Fiesta Bahia Hotel. Aí eu fui trabalhar no Fiesta Bahia Hotel como mensageiro, então eu resolvi, no meio da minha faculdade que eu fazia, fazer também curso de inglês e espanhol. Aí eu fiz inglês na Católica e espanhol na Cavaleiro de Santiago e consegui, com um ano do hotel, ser promovido para ser recepcionista do hotel. Fiesta Bahia Hotel, que fica no Itaigara, em frente ao shopping Itaigara. Tem um Fiesta Convento e um Fiesta Bahia Hotel. Então, durante os meus 5 anos de faculdade, que estava concluindo, eu trabalhei no Fiesta, por conta desse resultado que eu tive no vestibular. Trabalhei na recepção de Santel 5 Estrelas. E daí, fui para a Steve Biko, né, como professor voluntário. E da Steve Biko, a gente veio aquela ideia que eu falei em 2006 de ir para a ilha de Veracruz, lá na igreja Coração de Jesus, que convidaram para a gente montar um pré-vestibular igual que a gente tem lá, que é uma Ilha. E, enfim, aí dentro da polícia eu conheci o doutor Ricardo Molina, eu tinha feito uma apresentação aqui, eu já comecei falando direto, entendeu? Acho que foi melhor ser professor, acho que fica mais dinâmico. Eu queria até pedir desculpa porque eu ia sentar, né, na mesa, a ideia de sentar, mas assim, eu acredito que é mais estimulante, o professor gosta de contar, de aproximação, eu quebrando os protocolos. Tá bom, Márcio, tá. Porque fica muito formal, né? Eu acredito que o doutor Ricardo Amorim queria falar sobre ele. Eu queria falar, se o doutor Ricardo Amorim estivesse aqui, ele também ia levantar. Né? Porque quando a gente se sente em casa, a gente fica em casa. Né? Então, assim, eu estou me sentindo muito acolhido e com essa responsabilidade grande de representar o delegado. Interessante que o mesmo prédio, né? Desculpa por não poder estar aqui, ele tentou de tudo até online, por pouco ele não fez a distância para manter.
E a gente achou mais elegante a gente vir até aqui, trazer a alegria até vocês, conhecer vocês. E com isso eu aproveito, né, para falar que esse Dr. Ricardo Amorim foi quem me convidou para fazer parte da equipe dele. A Alecrim tem apenas 1 ano e 8 meses, né? 1 ano e 8 meses, tem a delegacia de combate ao racismo. Mas antes da Alecrim, a gente tinha a COECID, pode passar, a gente tinha, a Alecrim, a nossa delegacia fica lá no Engenvelho de Brotas, final de linha do Engenvelho de Brotas, onde funcionava a delegacia das mulheres. Lá no nosso, um complexo lá que hoje envolve a delegacia do idoso, a delegacia das mulheres, tem um núcleo na delegacia das mulheres, que agora a delegacia das mulheres está na Casa da Mulher Brasileira, que fica na região do Iguatemi, ali do lado do Hospital Sara, né? Ali fica a Casa da Mulher Brasileira. Então a DEAN, que era lá no Engenvelho de Brotas, o prédio que era a DEAN, Delegacia das Mulheres, hoje funciona a DECRIM, um núcleo da DEAN. Se a mulher for até o nosso núcleo, chegar lá no centro, a gente faz o primeiro atendimento e encaminha ela para a Casa da Mulher Brasileira. Mas lá na DECRIM funciona também, além da Delegacia de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa, funciona a Delegacia do Idoso, né? Se tiver um problema aqui com o idoso que sofreu um golpe de estelionato, um maus tratos da família, né? Tem a delegacia aqui da área, mas se é idoso, vai ser encaminhado lá para o prédio onde eu sou coordenador. Se tiver algum idoso aqui precisando da gente, nos procure, eu vou deixar o contato. É no mesmo prédio, minha sala fica desse lado, desse outro lado, é a sala da delegacia dos idosos. Idoso sempre tem uma queixa para fazer de no mínimo da aposentadoria então tem muita gente pegando dinheiro da aposentadoria dos idosos, né? Hoje eu vim aqui para falar sobre o crime de racismo religioso, da intolerância religiosa, mas aproveito e estendo, né, falando da história da nossa, que a nossa DECRIM funciona junto com a delegacia do idoso. Uma coisa interessante também falar é que a DECRIM está dentro do departamento DPMCV, que é o Departamento de Pessoas Vulneráveis, Departamento de Proteção às Mulheres e Pessoas Vulneráveis. Quem são essas pessoas que a gente entende como pessoas vulneráveis? São as consideradas minorias sociais. Os negros, as mulheres, as crianças, os idosos. Essas pessoas fazem parte do nosso departamento. O Dr. Ricardo foi coordenador desse departamento. Aí ele foi convidado para coordenar a COECID, pode passar algum slide da COECID, né? Esse daqui eu queria falar aqui, que eu vou falar da COECID, que é a coordenação e o trabalho que a gente faz da Alecrim, né? Então, a Alecrim, eu disse que eu tinha uma foto aqui que mostrava os meus policiais, né? Dr. Ricardo Amorim é o delegado titular, aqui sou eu com essa cara de polícia, né? E aqui é o Rastafari Adson Gomes, bacharel em Direito também, Adailton, bacharel em Direito, Israel é diretor do Afoxé Filho de Grande, militante do movimento negro, né? Aqui Marcos Irineu, bacharel em Direito, professor de inglês e português, bacharel em Direito. Essa equipe, todos eles, está faltando os outros, né? São formados também em letramento racial. Eu falei da gente, né, que o Ricardo tivesse aqui, ele ia contar para vocês como é que a gente, na prática, né, chega aos racistas, em especial aos racistas da Graça, da Barra, Corredor da Vitória, né? A gente chega com essa equipe aí, todo mundo e o racista diz, não sou racista não, bota bem na frente esse Rastafari aqui, Adson Gomes, com a metralhadora desse tamanho, batendo naqueles prédios da Graça. Hoje a gente teve uma operação, junto com, como eu falei, com o departamento, nosso departamento envolve a delegacia da criança e do adolescente, a delegacia do idoso, né? A delegacia das mulheres. Então, hoje a gente fez uma operação, vocês devem ter visto na televisão, da delegacia da criança e do adolescente, de crime contra crianças. Então, eu estou aqui perguntado, porque a gente acordou, na verdade não acordou, né? Saiu de casa 2 horas da manhã, se reuniu 3h30 da manhã, 4 horas da manhã a gente estava indo para o bairro, inclusive eu fui para o meu bairro, Vila Laura, né? Mas a gente foi em todos os lugares,
inclusive Barra, Graça, onde tem maiores números de crime de racismo, mas hoje a gente foi cumprir mandado de busca e apreensão, mandado de prisão contra pessoas que cometem crime contra criança. Amanhã vai estar acontecendo uma outra operação, essa eu não vou estar, de crime contra idoso. Né? Pessoas que deram golpe, pegaram dinheiro dos idosos, fizeram empréstimo, e a gente vai atuar nessa frente. Enfim, eu estou falando isso porque a equipe da Decrim foi uma equipe escolhida, porque eu estou brincando aqui com essa coisa, são todos negros, retidos, nós temos pessoas lá de não retidas, né? Mas são pessoas que conscientes, que têm letramento racial. Para trabalhar na minha equipe, para trabalhar na Decrim, ele precisa ter uma formação em letramento racial. Tem que ser uma pessoa consciente, uma pessoa que saiba lidar com esse público vulnerável, saiba ouvir, atender bem. A gente tem uma sensação muito melhor, uma impressão ruim, falar a verdade. Eu sempre vou parafraseando o doutor Ricardo Mourinho, que ele fala, né, que ele também tinha medo de entrar na delegacia. Eu falei a vocês que ele tinha medo da polícia, e hoje eu sou um policial e eu sei que precisa de policiais preparados para poder atender a gente. Então, de fato, um policial numa delegacia de proteção ao idoso, ele tem que ter no mínimo a capacidade de ouvir, porque idoso gosta de falar. Estou vendo vocês aqui, não é um público todos de idosos, mas tem alguns idosos aqui que sabem que às vezes chega na delegacia, quer falar e às vezes não tem a oportunidade de falar. E a gente aprende a fazer essa escuta especializada com cuidado e com atenção. A gente lida com o crime de racismo, outros crimes, por não terem a tipificação ainda legal, foram trazidos para o racismo, como, por exemplo, a homofobia e transfobia equipara-se ao racismo. Uma pessoa que comete crime de homofobia e transfobia, a gente pune igual como a gente pune no racismo. Então, equipara-se ao racismo. Então, essa coisa de respeitar a orientação sexual do outro precisa acontecer. Respeitar a origem do outro precisa acontecer. Se não acontecer, a gente vai punir de 3 a 5 anos, que é o crime de racismo. Né? Então, se uma pessoa atropelar e matar alguém, fica menos tempo preso do que quem comete crime de racismo. Daqui a pouco, quando a gente vai abrir para perguntas, aí eu acredito que possa surgir, você fique à vontade para perguntar como foi esse momento. Mas geralmente perguntam se as pessoas estão precisas de racismo. Fazer a pergunta, vocês me perguntaram que eu respondo na hora. Se as pessoas que cometem crime de racismo e intolerância religiosa, se elas são punidas, se elas ficam presas. Isso é uma curiosidade. Eu estou já sugerindo uma pergunta para eu responder. Porque geralmente quem faz essa pergunta para o delegado. Porque assim, às vezes a gente vem aqui, é muito bonitinho falar, existe a lei, né? Mas na prática, como é que isso está acontecendo? Acho que é por isso que nós estamos aqui. Agradecido pelo convite, para a gente, que tem um tema específico aqui. A gente vai falar sobre o racismo religioso, sobre a intolerância religiosa. Mas para a gente entender como é que isso se comporta, né? Uma das coisas que eu falo com a Patrícia é que se o padre ele saísse aí de bermuda, se ele sair de bermuda, de short, de sandália, passeando aí, é bem provável, a grande possibilidade da polícia abordar ele e pedir o documento, perguntar para onde ele está indo. Pelo estereótipo, pela cor da pele dele, ele é bem provável ser abordado, né? Pela própria polícia, a qual eu faço parte. Então a gente procura preparar nossos policiais para que tenham esse cuidado de não identificar um suspeito pela cor da pele dele e pela roupa que ele está vestindo. Então assim, a Coicid foi criada antes da Decrim. A Decrim foi criada há 1 ano e 8 meses, mas antes, o Dr. Ricardo Mourinho foi convidado para coordenar esse grupo, né, que atuasse na Bahia como um todo, porque a Decrim ela só tem em Salvador. Se hoje acontecer um crime de intolerância religiosa em Feira de Santana, precisa registrar lá em Feira de Santana. Pode até registrar aqui em Salvador, mas vai ser transferido para ser apurado onde o fato acontece. Então não tem uma delegacia de racismo na ilha de Itaparica, lá onde eu tenho um projeto social em Veracruz. Não tem. Se acontecer um crime de racismo lá na igreja, se acontecer na igreja que eu
frequento lá, que funciona no nosso pré-vestibular. Se acontecer um crime de racismo lá, esse crime de racismo tem que ser registrado na 24ª, ou no mínimo registrado aqui, mas vai ser encaminhado para ser apurado pelo delegado da 24ª. Essa que é a importância da COECID, que a COECID, ela na verdade faz o papel da DECRIM na Bahia como um todo. Né? O Dr. Ricardo ele coordena todas as delegacias do estado da Bahia à distância. Né? Se tiver uma situação de Feira de Santana, invadiram a igreja católica, jogando pedra na igreja, dizendo que está fazendo zoada e que não gosta desse público, isso é intolerância. A pessoa de outra religião não aceitar nós católicos. Então, você vai na delegacia, registra o boletim de ocorrência. Se a delegacia for em Salvador, ou se o fato for em Salvador, vai encaminhar para a gente, para DECRIM. Mas se isso acontecer em Lauro de Freitas, Camaçari, Feira de Santana, vai ser apurado na delegacia da cidade onde o fato aconteceu. E aí, doutor Ricardo, de cá, a gente acompanha esses fatos. Né? Então, o delegado de lá da cidade, a gente vai acompanhar, auxiliar se ele tiver alguma dificuldade. Né? Porque uma das coisas que a gente fala, né? Porque na DECRIM os policiais têm letramento racial, são treinados. Mas nas outras delegacias, infelizmente ainda não. Né? A gente fez agora, além de doutor Ricardo, além de ser professor, além de ser delegado, ele é instrutor, professor da Academia da Polícia. E a gente, na polícia, dentro da Polícia Civil, a gente tem aula de letramento racial. Né? A gente tem disciplinas dentro da Polícia Civil, onde a gente passa isso para os policiais novos. Agora está aberto, inclusive, o concurso para a Polícia Civil. O concurso da Polícia Civil da Bahia está aberto para investigador, escrivão e delegado. Né? É um concurso para nível superior, mas essas pessoas que forem aprovadas, elas vão para a Academia da Polícia. E na Academia da Polícia, hoje, qualquer pessoa que passar na polícia tem que tomar aula de letramento racial, e é dada por a gente lá no DECRIM. O doutor Ricardo Lima é responsável por isso. Que a ideia é a gente multiplicar. Né? A gente fez agora as aulas online, gravamos e vamos soltar para os policiais de todas as delegacias de Salvador e para os policiais do interior da Bahia, para que tenham um mínimo de formação nessa área, de conhecimento sobre o letramento racial, para tentar oferecer um serviço melhor e sem discriminar as pessoas que procuram a delegacia, que cheguem em busca de ajuda. Então, a coordenação apoio todo o estado da Bahia, é uma coordenação de repressão integrada e uniformes aos crimes de intolerância religiosa e discriminação. Esse é o papel da COECID, acompanhar as ocorrências ligadas a racismo e intolerância religiosa em todo o estado da Bahia. Já a DECRIM, como eu falei, que foi criada há 1 ano e 8 meses, né? A DECRIM ela surge da necessidade, né, da luta do movimento social, em especial do movimento negro, da CEPROM, várias secretarias ligadas à luta contra o racismo. Como eu disse, o movimento social pressionou o governo a ponto de dizer que era necessário, né, e para mim o óbvio, que deveria existir uma delegacia especializada para atender as ocorrências de racismo e intolerância religiosa. Então, aí foi daí que surgiu a DECRIM, a qual a gente representa nesse momento aqui. Aqui eu trouxe, além do racismo, talvez não sei como é que eu deixo o óculos em casa para ficar tirando bunda de novinho, né? Porque o óculos deixa a gente mais velho. Então, tipo assim, eu não sei se vocês estão enxergando bem, mas a ideia aqui, na verdade, não é uma coisa muito formal, só para mostrar que porque assim, a gente tem uma sensação de impunidade, uma sensação de que não adianta você reclamar, não adianta você registrar um boletim de ocorrência. Se uma situação não for considerada crime, a gente não vai conseguir punir. E o racismo e a intolerância religiosa são crimes muito difíceis de lidar. Né? Eu falei, né, o tempo que eu fiz concurso na polícia, eu trabalhei na 5ª delegacia de Piripiri,
Durante 11 anos trabalhei, eu fui coordenador de plantão lá na DECRIM, ou na quinta delegacia, a delegacia de bairro, no subúrbio ferroviário. Então, trabalhei muito tempo lá, foram 11 anos, e o público que estava lá, que chegou lá durante esses 10 anos, era tudo a minha cara. Os ladrões, tudo parecia comigo. Preto, pobre da favela, igual a mim. Não tinha branco do cabelo liso preso. Eu trabalhei 11 anos lá, nunca vi preso lá na carceragem um homem branco, dos olhos azuis. Então, e a pessoa dizia, não, é porque no subúrbio a maioria são pretos. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. A maioria do público do subúrbio são pessoas pretas, mas quem comete crimes no subúrbio é somente os pretos e pardos. Né? Não é a verdade. A gente sabe que, na verdade, os privilégios, as próprias brechas da lei deixavam essas pessoas de poder aquisitivo maior com mais facilidade de não ficarem presas. Né? Então, o que é que acontece? O racismo é algo que eu sou especialista nessa área, estudo isso com toda a modéstia. Antes de ser policial, foi por isso que o Dr. Ricardo me convidou para coordenar a delegacia, acompanhar ele, porque o racismo é um crime velado e subjetivo. A gente sofre racismo todo dia e acha que não está passando pelo crime de racismo. Né? Então, para eu pegar um racista é a coisa mais difícil. Tem algumas situações assim, que eu vou falar aqui, inclusive, de intolerância religiosa, né? Que a gente conseguiu manter, tem uma pessoa inclusive presa, que não fala. No dia que a gente prende, às vezes até a televisão mostra, mas a sensação de impunidade é tão grande que as pessoas têm a sensação de que ninguém fica preso. Nunca vi falar, você já ouviu falar? Fala sobre isso. Você já ouviu falar de alguém que cometeu crime de racismo e que ficou preso? Sério, você já ouviu falar? Assim como você não ouviu falar que ninguém tirou da loja, né? Você não quer ouvir. Não, é sério. Então, a impressão que a gente tem é que não adianta, a lei não adianta. Entendeu? Então, primeiro, para eu conseguir punir alguém, eu falei que eu sou especialista em direitos humanos, é a minha formação, mas eu também sou especialista em direito penal. Eu fiz direito, formei em direito. Aí eu queria dar aula, na verdade, eu percebi que eu não tinha perfil para ser policial, de rua, mas ser polícia você tem que aprender, lidar com armamento, com tudo. Só que a Polícia Civil tem uma característica um pouco diferente da Polícia Militar. A Polícia Civil é a Polícia Judiciária. E em todos os lugares precisa estar de cabeça pensante. E a minha equipe que eu mostrei de policiais, ali eu falei, esses policiais, eu falei da formação deles. Mas nem todos têm nível superior, até porque na época, pelo menos no meu concurso, não era com nível superior. Agora tem que ter nível superior em qualquer área, e se quiser fazer para delegado, tem que ser bacharel em direito. Então, eu tenho policiais com todos os perfis. Eu tenho policial que só dirige, mas dirige muito bem a viatura. Sai daqui nesse engarrafamento todo da paralela, aí o cara consegue chegar em 5 minutos em Guatemi. Eu tenho policiais que eles só sabem atirar. Quem serviu o exército foi da polícia militar e resolveu vir para a polícia civil porque o salário era melhor. Então eu tenho um perfil de um policial assim. Aí eu tenho um policial que ele entende tudo de informática, mas tem medo até de pegar uma arma. Então eu tenho que ter no serviço de investigação da polícia, hoje os crimes de ódio está tudo na internet, é tudo digital. Então eu preciso ter na polícia pessoas com cada perfil para montar a minha equipe. E com isso, eu consigo dizer que, para trabalhar com crime de racismo, tem que ter os policiais que conheçam um básico do letramento racial, né, para lidar com o público, mas que também conheça a lei, porque o cara que comete o racismo, ele vai dizer, não, eu não cometi um crime de racismo. Né? Eu tenho diversos casos concretos aqui de intimar um racista que tinha uma pessoa trabalhando na casa dele, uma secretária, e ele virar para a pessoa e dizer, eu não quero essa negra com esse cabelo sujo mexendo na minha comida, deixa ela só limpando a casa. E absurdamente na frente dos outros funcionários falar isso, e acreditar que isso não era racismo. Né? Ele dizer que isso não era racismo. E quando a gente chama na delegacia, não é isso, até porque eu tenho um primo negro, entendeu? Eu tenho um primo negro, mora lá na Massaranduba, eu moro aqui no Corredor da Vitória e tal, mas na minha equipe, lá da minha empresa, trabalha várias pessoas negras.
negras, eu me dou muito bem com eles. Então, esse é o discurso, porque o racismo, ele é velado, ele é subjetivo. Então, as pessoas, nem todos os casos, tem casos que é explícito. Eu tenho diversos casos. De uma pessoa ir para a Fonte Nova com uma partida de futebol e está lá na arquibancada imitando um macaco. Imitando um macaco, chamando as pessoas de macaco. Esse a gente conseguiu prender. Então, assim, eu trouxe a lei do racismo para a gente lembrar que existe a lei, e se existe a lei, baseada na lei, a gente consegue prender, consegue punir. Então, eu tenho diversos casos, trazendo para a intolerância religiosa. Eu vou falar de alguns casos, assim, que uma coisa que chama a atenção são os números, né? Os números conseguem mostrar para a gente se existe o racismo ou não, se existe intolerância religiosa ou não. O que ocorre, na verdade, eu já disse aqui, né, que eu sou católico, que as pessoas acham que eu sou do candomblé só por eu ser um homem negro, nada contra o candomblé, pelo contrário, minha família tem pessoas católicas, evangélicas, tem pessoas que é do sincretismo religioso, que não perde uma terça-feira. Eu tenho uma irmã que não perde uma terça-feira no Rosário dos Pretos. Toda terça-feira ela está lá, entendeu? Então, que no caso ela foi criada na igreja católica, mas ela frequenta a igreja do Rosário dos Pretos toda terça-feira, fielmente. Né? Se você perguntar, ela disse que era católica, mas de vez em quando ela vai lá no terreiro de uma menininha no cantoar, e vai no outro, mas ela é católica. Então, eu acho que talvez esse tema, durante a semana, vocês falem sobre isso. Mas, no racismo religioso, a gente consegue entender que as pessoas que não respeitam a religião do outro, ela está cometendo um crime de racismo. E é de 3 a 5 anos para essa pessoa. O que eu tenho a nível de estatística, lá na frente, eu vou mostrar no próximo slide, que as ocorrências registradas na delegacia, a maioria delas, de racismo religioso, são pessoas de religião de matriz africana, que sofrem o racismo religioso. Nós, católicos, estou em casa aqui, né? Nós, graças a Deus, a gente não consegue perceber isso de forma explícita. Não pensem que vocês não sofrem isso. Exato, não dá queixa. A subnotificação, aquela coisa das pessoas não irem na delegacia, é muito que a gente vai falar sobre isso. E eu vou ensinar vocês a darem queixa sem precisar se expor. Porque a depender do bairro onde a igreja esteja, as pessoas não dá menos queixa ainda. É o caso, por exemplo, do Nordeste de Amaravina, as pessoas não vão na igreja. Ou melhor, desculpe, não vão na delegacia. Entendeu? A pessoa sofre o crime, mas não vai na delegacia por conta da questão de segurança dentro do bairro, etc. Então, as pessoas não registram. O terreiro de candomblé, não tem terreiro de candomblé no Nordeste de Amaravina, porque todos os bairros tem alguém do candomblé registrando boletim de ocorrência. Lá não tem por outros motivos. Mas a gente vai chegar lá e mostrar que vocês podem registrar boletim de ocorrência de outras formas. Então é isso, o crime de racismo, que a reclusão, você falava de 2 a 5 anos, hoje a gente consegue já punir de 3 a 5 anos. Vamos lá. É uma coisa importante, assim, entender a questão da intolerância religiosa, porque como a gente estava falando sobre ela aqui, que às vezes esse tipo de crime ele é velado, que você, às vezes, de fato, não percebe. Né? Então, os evangélicos também não têm um registro de ocorrência de pessoas evangélicas no número. A maioria das ocorrências que eu tenho lá, 90% são de pessoas de religiões de matriz africana. E a gente tem explicação para isso. Isso não é aleatório. Né? Então, intolerância religiosa. A própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, no inciso 6º, diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício aos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, a igreja é um local que é protegido por lei, né? Então, as pessoas precisam respeitar esse espaço. Né? Então, a lei 7716 de 89, em seu artigo
20, pune as práticas de intolerância religiosa, com pena e reclusão de 1 a 3 anos e também com multa. Então, se você sofre com intolerância, a pessoa não respeita, até dentro de casa, porque às vezes a família é muito grande, então, como era a família de minha avó, né, que tinha muito filho, cada um de repente vai casando com alguém, encontrando alguém de outra religião, e tem família que tem dentro da mesma família pessoas de todas as religiões, né? Na minha família, a família dos mais velhos, né, lá de casa, tem pessoas de candomblé, tem pessoas evangélicas, tem pessoas católicas. Eu falei, a minha família lá de minha casa, da casa do pai e de mãe, são católicos, mas o irmão de meu pai, que é gêmeo, é Crispim Crispiniano. Aí já pensa logo no Caruru. Consequentemente, Crispim é católico e Crispiniano é do axé. Entendeu? Então o secretismo religioso está dentro da família lá. E todo mundo se respeita. E Juliana, que é minha prima, é evangélica, da Igreja Batista, e aí vai. Entende? Então a gente precisa entender isso e respeitar. Né? Então, eu tenho uma situação lá, que o pessoal foi lá na delegacia dizer que o terreiro de Candomblé estava cometendo perturbação do sossego por causa as reuniões do Candomblé aconteciam dia de segunda-feira e engarrafava a rua toda quando as pessoas que frequentavam o centro chegavam. É um centro de Umbanda esse, no caso, lá no Imbuí. Então, registraram na delegacia que com a chegada daquele centro de Umbanda para ali, estava perturbando o sossego dos moradores do prédio, que é muito engarrafamento e que, além do engarrafamento, um barulho. Aí eles fizeram a queixa de perturbação do sossego. Interessante que 30 metros tem uma igreja evangélica, né? Exatamente. A igreja evangélica faz a mesma coisa e eles não fizeram antes. E eles deram queixa de perturbação do sossego. Só que o pai de santo do terreiro foi e conseguiu provar a intolerância religiosa. Um dia do culto, eles fecharam a rua e impediram os fiéis, as pessoas que frequentavam o centro de Umbanda, de passar para poder participar da reunião. Entende? Então, assim, isso é intolerância religiosa. Eles correram na frente, moravam no prédio, advogados, médicos, doutores, muitos advogados, cara, no grupo do WhatsApp, falavam, é um absurdo isso que esse pessoal faz aí. Mas como eram pessoas que conheciam a lei, que intolerância religiosa é crime, essas pessoas não escreviam no WhatsApp, não, esse povo dessa religião. Porque é velado, eles faziam de outra forma, é sobre isso que eu estou falando. Então, se você, tipo assim, no caso, esse caso que eu trouxe do Imbuí, os moradores do prédio eram pessoas instruídas, pessoas que tinham conhecimento, elas sabiam que se elas atacassem o centro de Umbanda, dizendo que a religião estava perturbando eles iriam ser punidos. Então, eles faziam de forma, só que no grupo do WhatsApp, aproveito e fazer um parênteses, cuidado com o celular, com o que fala, com o que escreve, porque fica tudo registrado, a gente recupera tudo. No grupo do WhatsApp, sim, verdade. Fica tudo registrado. É verdade. Então, veio bater uma água, porque assim, a pessoa foi lá no grupo. Eu tenho vários casos concretos aqui. É importante esse momento aqui, gente. É importante esse encontro. Eu só peço desculpa que eu não sentei para aquela formalidade do seminário. Todo respeito ao protocolo que eu sei que tem. Aí ia ter um processo de mediação, mas eu vou sentar, inclusive, para ouvir vocês. Mas é porque assim, eu gosto muito de provocar essa coisa de do professor, né? Do que sou e não nego. Mas assim, essa coisa que eu falei do celular é muito interessante. A gente só conseguiu punir um morador, ou alguns moradores do prédio, porque a brecha ficou no celular. Porque eles foram lá, o cara fechou a rua, atravessou o carro,
ligou para a polícia dizendo que o pessoal do terreiro que estava causando aquele congestionamento todo. Então a gente, na realidade, não conseguia demonstrar, que, na verdade, aquilo ali é uma tolerância religiosa. Como foi que eu consegui na Constituição? Eu tenho vários casos aqui, não vou contar por causa do tempo, do horário. Mas assim, como foi que a gente conseguiu punir? Porque no grupo do WhatsApp, porque as pessoas por trás da internet, no WhatsApp, tem mais coragem, né? Falam o que querem. Aí sim que a gente começou. Eles articulavam, eles programavam. No domingo, porque os encontros eram na segunda. Então no domingo, eles, olha, amanhã que vai ter um negócio, né? Aquela coisa, né? A perturbação do sossego de todo mundo. Né? Eles nunca falavam sobre a religião, mas eles foram falando coisas e estão dizendo que o tempo acabou. Então, eu quis trazer, nesse primeiro momento, dizer que o crime acontece, que a gente passa por isso, a gente às vezes nem percebe. Só que o pessoal desse terreiro, eles conseguiram também, que eram pessoas instruídas, perceber que o que eles estavam fazendo, na verdade, era intolerância, porque existia uma outra uma igreja do lado que já estava lá há mais tempo e tinha os horários, inclusive entrava pela noite na vigília e tal, e eles, de fato, nunca denunciaram. Só denunciaram porque se tratava de uma religião de matriz africana. Ok? Tá nos 10 minutos aí. Ok. Eu tinha 10 minutos, agora eu tenho 5. Agora tem 9. Então é isso, então eu vou finalizar o slide aqui só para poder passar. Na verdade, eu trouxe esse slide, assim, não vou fazer a aula, explicar isso aqui, que não é necessário, né? Mas assim, é para poder só trazer uma coisa interessante, porque existe uma coisa que, um crime de racismo e a injúria racial, né? Porque às vezes é bom todo mundo entender isso, né? Mas aquela pessoa foi acusada de racismo ou de injúria racial? Para a gente gravar, didaticamente falando, ou a diferença básica é que o racismo é contra um grupo. Se você entender assim, você não vai esquecer mais. E a injúria racial é direcionada a uma pessoa só. O cara chegou aqui e depois esse neguinho aí fala pra caramba, parece um macaco, lá tá todo enfeitado, parecendo até que vai para o aniversário, vai para o casamento e tal. Quando ele faz isso, ele está falando de mim, né? Então ele está cometendo uma injúria racial. Se ele chega aqui e diz, rapaz, eu cheguei lá na comunidade, estava a comunidade toda sentada, um monte de negrão feio, tudo parecendo um macaco, tinha um assim, então todos eles parecem uma família de macacos. Isso aí é racismo que ele está fazendo ao grupo. Aquele pessoal daquela igreja ali, todo mundo parece macaco, então isso aí a gente está considerando que é o coletivo. Então é isso. Então, as vítimas de racismo e intolerância religiosa, como eu disse, o destaque, a maioria dessas vítimas, os autores foram em bairros nobres, em bairros que estão no centro da cidade, de poder aquisitivo alto, né? As vítimas, ao contrário disso, da periferia, né? A maioria dos bairros populares e negros de baixa renda, de escola pública, essa que é a galera que sofre mais do racismo, né? Então, rapidinho sobre, eu falei no início, né, da atribuição da investigação dos crimes raciais na Bahia, que quando se trata de um crime fora de Salvador, é a Coecid que vai acompanhar, mas a delegacia que faz, e quando o crime acontecer na capital, vai ser lá na Decrim, lá no prédio, no Engenheiro de Brotas, onde a gente está instalado a nossa unidade, no interior das territoriais. Como é que você faz para poder denunciar um crime de racismo? Você quer denunciar um crime de racismo, você pode registrar um boletim de ocorrência. Assim, mas a vez que eu fui na delegacia, o policial nem me deu atenção, eu não fui bem tratado, eu não gostei. Então você pode registrar um boletim de ocorrência dentro de sua casa, dando pela delegacia digital. Você bota no Google, né? Delegacia, se não souber, pede ao neto, o neto sabe. Dentro de 4 anos ele sabe mexer no Google, bota lá delegacia digital. Você entra no site da delegacia digital e faz a ocorrência de dentro de casa. Se for uma coisa de racismo, ela vai ser direcionada para a delegacia de combate ao racismo. Vai cair lá para mim, minha mesa. Quando eu abro o meu computador, quando eu entro no sistema, aparecem todas as ocorrências do dia, todas as ocorrências da Bahia inteira.
acusa para mim, né? Eu não fico nem procurando, eu já fico selecionando. Então, quando você faz em casa, a delegacia virtual vai mandar para a delegacia da área. Se for um roubo, furto, ele vai mandar para a delegacia do bairro. Se for um crime de violência doméstica, vai encaminhar para a delegacia da mulher. Se for do idoso, o idoso está acamado, não quer sair de casa. Qualquer pessoa pode entrar, qualquer pessoa da família, entrar numa delegacia digital e fazer o registro em casa mesmo. Fazer o registro em casa, né, como comunicante, colocar o nome do idoso, ele vai encaminhar para a delegacia do idoso, que é lá no prédio onde a gente trabalha lá na Decrim. Então você pode registrar um boletim de ocorrência na delegacia virtual, né? Você pode fazer o boletim na delegacia do bairro, na delegacia territorial. Aqui nesse bairro, Sussuarana, qual é a delegacia mais próxima? Tranqueiro Neves. A Tranqueiro Neves. A 11ª Tranqueiro. Tranqueiro Neves. Em Pau da Lima. A depender da localização, né? Então, você pode fazer na delegacia do bairro. Aí você diz, mas se eu sofrer uma intolerância religiosa, eu posso ir na Tranqueiro Neves, no Pau da Lima? Você deve ir. Mas eu preciso ir lá no Engenheiro de Brotas. Você pode ir no Engenheiro de Brotas, mas você pode ir na delegacia do bairro, na 10ª ou na 11ª. Mas o atendimento vai ser igual. Eu não conheço o atendimento da 11ª nem da 10ª. Porém, assim, eu quero me sentir acolhido, tenha certeza. Se você chegar no edifício. Como? Eu falei do Nordeste da Baraluna aqui, né? Que muita gente não vai à delegacia, né? Então, assim, gente. Eu quero fazer um boletim de ocorrência da delegacia digital. Vai lá no Lan House, pede ajuda, lá no Lan House você faz. Você pede ao neto, entendeu? Porque você não precisa ir na delegacia hoje para fazer o BO. Essa história, eu sei que tem pessoas que não têm acesso ao BO. Tem seu idoso, pode saber mexer, ele não sabe, mas hoje, com a tecnologia, inclusive no celular, você consegue fazer uma ocorrência. Estou falando isso porque a gente pode na teoria, tudo muito bonitinho, mas o boletim de ocorrência você pode fazer online sim. Se é de racismo, de intolerância religiosa, vai cair para mim. Eu recebo todas as ocorrências. Se eu abrir meu celular agora aqui, eu mostro para você, todo mundo que está registrando ocorrência de racismo, vai para a nossa delegacia. Agora, se não tiver tipificado como racismo, vai para a delegacia do bairro. Mas se você sofreu racismo, aí você diz, não, eu fui ameaçado. Mas se você não falar que é racismo também, a ocorrência vai para a delegacia do bairro. Mas quando você for ouvido na delegacia, se for uma situação de intolerância religiosa, de racismo religioso, vai encaminhar para a Decrim e a gente vai receber. Se for do interior, o delegado do interior vai ter que acolher. Aqui a gente também, na CEPROM, né, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, a pessoa que sofreu um crime de racismo religioso, pode procurar a CEPROM, que eles também recepciona para o primeiro atendimento e encaminha para a gente. É isso. A outra opção é aqui, todo mundo usa 190, porque assim, a gente está aqui na igreja, aqui nesse momento aqui. Estamos aqui reunidos, chega uma pessoa aí de outra religião gritando aí na porta, querendo um problema e tal. Você é a primeira pessoa, local que você tem que ligar é 190. A polícia militar, inclusive, também dentro da polícia militar, tem a equipe da polícia militar. A polícia militar também existem os setores específicos lá na Polícia Civil de combate ao racismo e intolerância religiosa, né? Que é Major Rosário. Então, mas você liga no 190, a polícia tem a obrigação de pegar e levar para a delegacia. As pessoas que cometeram crime de racismo na Fonte Nova, por exemplo, os argentinos, chilenos, ele cometeu crime de racismo, a polícia militar pegou ele e levou para a delegacia e lá a gente fez o procedimento do flagrante dele. A gaúcha lá, a gaúcha do Rio Vermelho? Não. A gaúcha do Pelourinho foi o que prendi essa. Você é preso, a senhora já está presa. Uma senhora idosa no Rio Vermelho que, contra os policiais, não foi eu que prendi, mas ela não ficou presa porque apresentou atestado mental e idoso. A maioria deles apresentam, fica todo mundo com problema mental impressionante.
Aí, só para finalizar, se for abrir para perguntas, que acabou o tempo que acabou, é um caso de racismo religioso muito gritante que a televisão mostrou. Uma pessoa que foi num terreiro de Candomblé e pinchou o terreiro lá em Cajazeira, o terreiro do Tatamutá. Né? A pessoa chegou lá, pinchou o terreiro, botou Jesus do outro lado, assassinos, né? Com tinta vermelha. Foi horrível aquilo, né? E eu investiguei aquilo durante 6 meses. Isso foi em janeiro. E só em junho, perto de São João, no mês de junho, eu consegui prender. A gente conseguiu, né? O doutor Ricardo, minha equipe, junto com o doutor Ricardo Amorim, a gente pediu a prisão dela depois dela. Eu ia falar dela, porque foi uma mulher que ela saiu 3 horas da manhã, da Pituba, chamou um táxi, ligue táxi, chama o táxi. Ela não chamou o Uber, não. Ela ligou para o táxi, que ela achou que ela não ia deixar brecha. Né? Ela pensou no que ela ia fazer. Ela foi em uma loja de material de construção, comprou a tinta lá na Pituba, porque tudo, eu levei 6 meses investigando e descobri tudo. Levou para casa, pasme. Ela é formada em psicologia. Ela estava escrevendo algo sobre as religiões de matrizes africanas. Ela estava escrevendo, pesquisando sobre as religiões, e no entendimento dela, ela dizia, né, que ela queria fazer parte daquele terreiro, entrar, fazer parte, para poder descobrir por que os terreiros de Candomblé matavam, maltratavam, etc. Entendeu? Então, esse foi uma das motivações. Como é que isso aconteceu, essa coisa louca? Ela quis entrar no terreiro. Quando o pessoal percebeu que ela estava trazendo essa ideia de... Não era uma ideia positiva, era um estudo, né, uma pesquisa. Ela estava dizendo que ela estava fazendo uma pesquisa, só que ela estava defendendo a tese de que a religião de matriz africana assassinava, matava, etc. Então, quando foi descoberto isso, ela disse: não, eu quero ser filha de santo. Aí, não, como é que vai ser filha de santo? E não foi permitido, e daí ela tomou raiva da religião, das pessoas e tal, e isso é o que ela falou, viu, gente? Até porque está gravando aqui, não foi eu que disse, não, foi o que ela falou quando a gente conseguiu chegar nela. E que levou ela a poder se revoltar e criar essa coisa. E nesse dia ela foi lá e escreveu, pinchou o terreiro, assassinos, dizendo que aquele povo do Candomblé matava as pessoas e tal. E a moral da história é que ela fez isso de madrugada, 3 horas da manhã, ninguém viu, tudo escuro, em Cajazeiras, dentro dos matos, do terreiro dentro dos matos. E foi embora. E aí não ficou pista nenhuma para mim. Eu falo isso aqui com muito orgulho, porque a gente veio aqui falar de intolerância religiosa, com orgulho no sentido da DECRIM, do trabalho da DECRIM, que a gente está desenvolvendo lá, sério, de responsabilidade. Né? Já disse que eu não sou do Candomblé, mas a gente está lá independente da religião, eu sou católico, e a gente, quando chegou a denúncia, né? A denúncia chegou, a CEPROM nos procurou, o pessoal do terreiro, a gente tem que desvendar chegar. E como eu disse, tome cuidado com o celular, tome cuidado com o computador, tudo que você mexe vai deixar uma brecha, e foi o que aconteceu. Tudo que ela falou, ela escreveu, ela apagou, né? Óbvio. Mas apaga, lembra que tem a nuvem, não sei o quê, tem essas coisas. Então, moral da história, para finalizar mesmo, eu sei que a gente conseguiu descobrir, por conta de várias investigações que a gente fez, uma delas a busca de imagens. A cidade é um Big Brother, gente, é tudo monitorado. Se você vem nessa área do Cabo, vocês que moram por aqui, você passa no Cabo, está tudo rastreado. Você passa de carro, registra tudo. E a gente começou a investigar, investigou, chamou as pessoas das igrejas todas de Cajazeira, de todas as igrejas evangélicas, que a princípio, o principal suspeito foi os evangélicos, que escreveu lá Jesus, né? Então, na verdade, ali a gente foi e investigou por eliminação as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, todas as igrejas que tem lá, porque alguém está dizendo ali, né, acreditava a princípio que não era ninguém ligado ao Candomblé, né? E aí a gente foi investigando. Uma das coisas que eu encontrei foi as imagens que não tinha, geralmente na área de terreiro, dentro do mato, por conta de problemas de segurança, não tem câmera. E aí, mas a gente conseguiu uma câmera que eu consegui o táxi que ela pegou.
Fiquei a noite toda acordado de um dia, olhando as imagens, né? Quando eu já estava cochilando em cima da imagem, eu vi que passou um carro, passou um carro. Peguei e consegui printar a placa do carro, daí investiguei a placa do táxi, achei, daí foi a investigação. Aí chegamos na pessoa que pediu o táxi. Da pessoa que pediu o táxi, a gente foi investigar, ela passou a ser algo que eu descobri daí, que eu cheguei na identidade dela. E aí, sucessivamente, consegui chegar na loja de tinta, pedi a perícia do celular dela, do computador dela, e a casa foi caindo. E aí a gente, em 6 meses, apresentou o resultado. Infelizmente, a pessoa cometeu um crime de intolerância religiosa. E a gente conseguiu em junho isso, e essa pessoa está onde? Está presa. Vamos deixar o menino beber água agora, né, gente? Meu Deus. Mas é domingo de professor é assim mesmo, né? Um dia não? E um dia que tem 40 minutos. 40 minutos. Verdade. Imagina só. Muito obrigada pela explanação. Assim, tenho certeza que os nossos cérebros estão fervendo. Então, assim, não vou me prolongar, porque, para além do que foi apresentado aqui, o importante é o debate. Nós vamos, com calma, fazer blocos de 3. Então, quem tiver as dúvidas, vai levantando a mão, fazendo a pergunta, e aí a gente vai passando para Renato, tá bom? Por favor, me ajudem, porque eu estou sem os óculos, então estou com dificuldade de enxergar vocês. De longe, quem está de longe. Então, eu vou fazer assim, ó. Esse daqui que vai ser móvel, para poder passar para o povo. Tem outro ou vai ser esse daqui? Vai passar esse. Pronto, então eu vou dividir aqui com o Renato de cá e a gente passa esse daqui para a galera, tá bom? Denildes. Aqui eu acho que eu consigo falar sem microfone. Tá, primeiro, vamos fazer bloco de 3. Se não for, Cláudia. Próximo, se não tiver próximo, a gente faz os 2, depois a gente vai passando. Então, vamos começando com elas 2 e a gente vai passando. Vai lá, Deni. Eu gostaria de saber o resultado de um crime com um terreno que aconteceu, acho que foi a prefeitura, a Sarelão. Melhor, né? Porque assim, já tem um tempo, eu não sei. Eu acredito que essa delegacia ainda realmente não tinha sido ainda. Porque tem 1 ano e alguma, né? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses, então foi bem anterior. E foi um crime assim que, se eu não me engano, a própria prefeitura, algum órgão da prefeitura que mandou derrubar os terreiros. Eu queria saber o resultado, o andamento, se houve alguma punição. Boa noite, eu sou Cláudia. Quero dar os parabéns e obrigado por ter vindo, Renato, no nosso espaço. Aqui é o SEMPAR, o Centro Pastoral AFO Padre Entrou. E a gente fica muito feliz em ver a sua história, que é muito parecida com muitos que estão aqui. A gente também tem um grupo aqui que fez o curso Paquita, que é um pré-vestibular muito voltado, muito parecido com o Silvio Bico. Eu também fui aluna. Ó, vai, aqui vai estar. Isso, e a gente também, né, eu sou formada, passei primeiro para teatro, depois fui licenciada em estrangeiro inglês, sou professora de inglês, né? Sua história é muito bonita, é inspiradora saber essa questão do estudo e com letramento racial e como isso transforma a nossa vida e no decorrer, né? Como você fala, você queria ser professor e muitos aqui também se tornaram professores e é uma das nossas transformações, transforma a nossa vida e transforma com quem a gente trabalha. A minha pergunta, Renato, é sobre uma questão assim, que a gente escuta várias religiões. Algumas pessoas, às vezes um líder religioso, ou pessoas mesmo em plena religião, falar de outra religião de forma pejorativa. E aí eu queria entender, isso muito da matriz africana que é muito atacada, essa fala, por exemplo, um pastor, ou um padre, ou gente integrante,
falar assim, de forma muito agressiva de outra, né? Pejorativa mesmo. Isso se é considerado uma injúria racial ou racismo? Eu escutei, por exemplo, eu estou num ambiente e vejo uma pessoa falar assim, por exemplo, você tem religião? Crê em Deus Pai, está amarrado, em nome de Jesus. Quero saber não, você é macumbeiro. Isso é um racismo? Isso se leva a fazer uma denúncia? Ah, sim. Eu vou responder na sequência mesmo. É tipo assim, deu para entender, ela só não especificou que terreiro foi, mas eu acredito que eu sei. Eu lembro de um caso, tem diversos casos lá, entendeu? A pergunta foi se. Até porque não foi a prefeitura, entendeu? É por isso que eu queria saber qual foi o terreiro, porque a Decrim já existia, então tinha coisa que era da Quai City e foi passada para a Decrim, né? Porque a investigação continua, né? Então, assim, eu não sei, a minha única dúvida é em relação ao fato concreto que eu conheço, dos terrenos que eu conheço, né? Eu tenho uma resposta. Agora, eu acredito que, como um caso, não é um caso atípico, que não acontece isso todo dia, toda hora. Até porque, de fato... Ele é visionado, né? Sim. Ele é visionado. Sim. Eu, na época, não sei se foi na região eu acho que foi coisa. Eu sei o que a senhora está falando. Então é o mesmo. Essa investigação foi o Decrim que fez. Iniciou isso, na verdade, com a Coicide. É um terreno de Candomblé. Quem teve para derrubar o terreno, discutiu a questão de posse do local, né? do território. E quem teve, na verdade, não foi a prefeitura, né? Não foi a prefeitura. Existe um órgão como a Combé, do Estado, um órgão do Estado, né? Que foram naquela área, notificou o terreiro, alegando que o terreiro estava numa área de proteção ambiental. Foi construída numa área que era do Estado, uma área de proteção ambiental. E que notificou, informou para o pessoal do terreiro, como de Santos, que não poderia estar ali. E ela reivindicou isso, mas, segundo o órgão público, comprovou que aquela área era uma área de proteção ambiental. Que, na verdade, os terreiros, eu vou poder falar de outro terreiro aqui, que a maioria deles estão dentro dessas áreas, mas quem é dos verdadeiros donos. Então, respondendo em relação àquele terreno específico, na verdade, a gente, aquela situação, ela não finalizou, porque, na verdade, aquilo está na justiça, ainda está discutindo na justiça. Foi um órgão do governo, né, do governo do Estado, alegando que se tratava de uma área de preservação ali, e que o terreno chegou depois ali e avançou para aquela área, né? A gente, quando delegacia de intolerância religiosa, a gente pegou na questão, dentro do terreiro, você tem as áreas onde são cultuadas, onde tem, são áreas sagradas, e eles, né, quando saem chegando, derrubando tudo, tirando, o terreiro ele não respeitou isso. Então a gente trabalha em cima disso. Enfim, respondendo a senhora, aquele caso ainda está na justiça, entendeu? Mas eles chegaram lá e derrubaram. Eles derrubaram porque eles tinham notificado 2, 3 vezes, então chegou com o oficial de justiça, com a polícia, e derrubaram, mas não quer dizer que ganhou a causa. Entende? Mas rapidinho, em cima disso aí que a senhora falou, tem um caso bem maior, que foi aqui, na área na 29 de março, onde são 16 terreiros que a Candomblé tem ali, no mínimo 16 terreiros, que uma empresa, uma construtora de grande porte, chegou desmatando tudo com máquinas, né? Se você passar lá, você vai ver que está parado lá. Parou, a gente conseguiu. A empresa, o pessoal tinha dado queixa na delegacia de Cajazeiras, eles
alegaram que tinham, era dono da área, apresentaram o documento, queria discutir a questão de posse da área, mas a gente conseguiu, através da adquirinha do inquérito, embargar. A empresa de grande porte, com muito dinheiro, iria fazer um condomínio naquela área ali. E se você observar, está lá parado, está na justiça, que, na verdade, ainda não temos a resposta da justiça, mas o entendimento do que foi investigado, do que foi mandado para a delegacia, eles cometeram o crime. Eles aí estão querendo minimizar para crime ambiental, mas não foi só o crime ambiental, ali foi uma questão de intolerância religiosa. Esses casos complexos desse tipo, ele não se resolve. A DECRIM não resolve tudo. A DECRIM a gente vai juntar, ouvir as partes, buscar as materialidades, buscar as provas e caminha para a justiça. A gente precisa empretecer, enegrecer, botar o povo para ser juiz, né, promotor e assim sucessivamente. A gente tem um delegado negro, alguns delegados negros, policiais negros, mas a gente precisa continuar estudando para que, senão, vai chegar lá em cima, alguém vai entender, não, a empresa tal, e aqui questão ambiental não é religiosa. Aqui tentei responder. Não, obrigada, porque assim, as coisas acontecem, passam na televisão, depois ninguém fala mais nada. Eu me lembrei disso. Esse caso, por exemplo, esse último que eu falei, ele foi investigado todo sobre o segredo de justiça, porque o poder aquisitivo é perigoso, então os caras chegam, eles tentam calar todo mundo, entende? Inclusive a mídia, né? A imprensa, às vezes, de quem é que você está falando? Do cara dono das maiores construtoras, então a situação não é tão simples assim. Mas a questão foi considerada assim de racismo religioso, tolerância religiosa. Ah, sim, a segunda pergunta da colega aqui. Na realidade, assim, ó, no crime de racismo, vou repetir, um crime de racismo, para ser considerado crime, né, a gente tem que realmente ter a intenção. Né? É bem difícil, eu falei aqui que o racismo é um crime difícil, por isso não é qualquer pessoa que vai lidar para poder conseguir a gente montar um inquérito, mandar para a justiça e dizer, não, isso aqui foi racismo, por conta dessa coisa que eu falei, que ele é velado, ele é subjetivo. Então, a pessoa, se eu estou aqui no local, escuto alguém do meu lado, vamos falar de homofobia que sai um pouco aqui, a gente tem uma certa resistência, né? A sociedade ainda não aprendeu a lidar com isso, que é considerada racismo. Então, para responder a sua pergunta, tem um caso, sempre caso concreto, tem vários. Desse do que você falou, tem vários exemplos. Vamos dar um aqui que vai todo mundo entender. Uma academia tinha três moças malhando e um rapaz malhando no aparelho dele aqui. E elas três do lado falando, rapaz, não tem mais homem em Salvador. Você vai no carnaval, é homem se beijando para tudo quanto é lado, aquela coisa no bloco de Claudinha Leite. Ele estava aqui malhando, ele matriculado na academia. Ele era um homem gay, porém ninguém sabia a orientação sexual dele. Ele não tinha trejeito nenhum, ele era aparentemente para a sociedade, ou melhor, para as pessoas que julgam que o gay só pelo trejeito, então nem ele não tinha isso. Foi o que ela usou na defesa dela. Então, mas o que é que aconteceu? Ele, por ser um homem gay, ele estava ouvindo ela falar que não tem mais homens, não estão tudo. Então, ele saiu da academia, foi direto na delegacia e disse, eu vim registrar um crime de homofobia. Porque eu escutei. Muito difícil para a gente explicar para ele que, infelizmente, a gente não ia conseguir pegar ela pelo crime. Porque ela não estava direcionando para ele. Ela não sabia, inclusive, ao pé da letra ela não está cometendo? Tá. Mas para ser considerado crime, tem que ser a intenção. Tem a intenção de mexer com o é a opinião. Nesse caso, eu só daria isso de opinião. Aí eu falei, eu percebo como é complexo. Ela está sendo homofóbica, mas ela não está cometendo crime, porque ela não cometeu crime. Ela tem que direcionar alguém. Você consegue perceber que ela falou em geral? Não é outro exemplo que ela deu ao pé da letra. Eu dei um exemplo para a gente entender como é difícil, mas a gente
precisa ter o letramento, conhecer o assunto, conhecer o que ele diz a lei. Uma coisa é eu ter o letramento que eu tenho de 20 anos, fazendo militância no movimento negro, de quilombo nacional, saber e aquela coisa que esse funcionário que geme. Então eu sei quando eu sofro racismo, eu sei quando o cara dá risada na minha roupa, e eu sei que aquilo ali eu estou passando constrangimento. Mas para considerar crime, quando ela diz, alguém está falando da religião do outro, diz assim, esse povo dessa religião, você está direcionando para cometer intolerância religiosa. Eu falo isso exatamente por ser professora, com as situações acontecem. E às vezes eu fico na dúvida de falar para a minha criança, por exemplo, né? Uma colega fala, sabe que a menina é de matriz africana, e outro colega vai e fala, e ofende a religião dela. Na hora de explicar que o que ele está fazendo é um ato de racismo, eu não sei se eu posso falar isso, entendeu? Até para explicar para ele, desde pequeno, que essas atitudes podem ser atitudes racistas, né? Para explicar para ele, né? Para explicar a turma que isso não pode estar se falando, mesmo que ele não vai sofrer nenhuma consequência. Mas como a gente é educadora, a gente está sempre lidando com essas situações, direto. Exatamente, essa criança ela aprende em algum local, geralmente, né? Com a família ou do seu meio, mas ela fala com a outra. Como abordar essa questão? Eu falo como se é um racismo esse ato. É ofender sua coleguinha porque ele é de uma religião de matriz africana. Perfeito, rapidinho. Tem outra pessoa querendo perguntar, mas a pergunta é pertinente, ela se contempla todo mundo. Até porque eu já falei que é difícil lidar com isso. Mas assim, até que eu também sou educador, lido, e nas escolas com crianças é mais difícil ainda. Porque na escola, lembra que o pessoal fala é bullying, está sofrendo bullying. Só que bullying hoje, diante da lei, o bullying é racismo. Só que o racismo, como é que a história da criança e adolescente diz, que eu já vou ter que tratar diferente, até porque criança não comete crime. Comete ato infracional. Estamos vendo que eu vi em algum lugar, até mesmo na televisão ou até na mesa do café em casa. Entende? Então essa abordagem com criança é bem mais complexa. Primeiro que a criança não comete crime. Mas é crime se não sendo criança, a gente subiu e isso é um adulto que está falando, está cometendo sim tolerância. Vamos lá. Pela questão do horário, a gente vai precisar fazer o último bloco. Mesmo porque está perguntado, então precisa dormir. Eu posso também ser mais breve na resposta. E assim, vamos também tentar, né, ver a questão da pergunta para a gente reduzir o tempo. Todo mundo entendeu? Olegária, Dona Olegária. Ana Lúcia. Então, jogue duro, Dona Olegária. A minha dúvida é particular. Por quê? Porque assim eu moro num lugar, é vizinho, mas são parentes do meu ex. E sempre tem briga, porque eu já teve muitas brigas, já tentei procurar, não deu certo. E ultimamente, tem uma mãe que tem uma filha que a menina é do menor. Às vezes a menina sobe, ela sobe na laje dela e joga todas as cascas de sujeira toda na minha casa. Eu fui procurar, na verdade, eu fui procurar, mas porque a mãe me xinga. Então, quando eu não quero ser xingada, eu procurei o tio, que eu conversava com o tio. O tio foi, chamou a mãe, conversou com a mãe, aí a mãe saiu de casa me xingava. Aqueles nomes, bem. E aí eu peguei e falei para ela, agora eu não vou conversar com você. Eu vou procurar com a menina. Mas eu não sei quem eu procuro. A menina voltou a fazer. Aí o que eu fiz? Toda sujeira que a menina joga na minha casa, eu pego um saco, alta, e devolvo para a casa dela. E assim, é complicado, né? E aí o que aconteceu? Esse dia está aliviado. Eu vou pedir que eles comentavam o som na minha filha da casa, na casa, e a porta tirava avançada. Eu chamava, ninguém queria me atender, não dá. Aí o que eu fiz? Pedi ajuda, liguei para meu filho, e aí ele ligou para o PROCON, para a Conselhidade para quem, e resolveu. O som baixou, a polícia foi lá, e o som baixou, e daí para cá melhorou. Que o som não tem mais. Quando eles aumentam o som em casa, eu saio fora, eles abaixam o som. Porque eu falei para eles, agora eu não vou discutir com vocês. O meu caso vai ser diretamente com a justiça, porque só a justiça pode ser. Eu disse, mas eu não sei quem procurar. Porque você está em casa, aí você pega um trelado. Ou então, casca de laranja, manga, essas coisas tudo, ela só para laje. Uma criança não tem nem
responder logo essa? É melhor, porque foi bem extensa. Senhora Olgária. Veja bem, tipo assim, eu tinha acabado de falar para a colega que, no caso da criança, que a criança, a gente pode dizer, a criança está cometendo um crime. Mas os responsáveis da criança respondem pela criança. Né? O Estatuto da Criança protege a criança, tanto existe a delegacia da criança e do adolescente, a DECA, e existe a DAI, que é a delegacia do adolescente infrator. Então, a criança comete crime infracional. No caso de a criança estar jogando alguma coisa para a casa da senhora, né, e os adultos terem conhecimento disso, né, e ainda tem a questão da perturbação do sossego, então é possível registrar um boletim de ocorrência de perturbação do sossego se contra os adultos. Na delegacia do adolescente infrator, quando comete um ato infracional, né, você pode registrar um boletim de ocorrência contra a criança cometida. Né? No caso dela, a situação é uma briga de vizinho, uma situação dessa, o ideal eu já falei da minha idade, eu tenho quase 60, eu tenho 53, então, tipo assim, eu não gosto de falar da idade, mas se a senhora tiver acima de 60 anos, é delegacia do idoso. Na delegacia do idoso, perturbação do sossego, acima de 60. Eu tenho 56. Tá, então. Na décima, na 11ª, quando corrige de perturbação do sossego. Em relação, porque para poder, em relação à criança, se a criança tivesse tipo assim, não, ela deu uma pedrada em mim, ela jogou uma pedra em mim, ela tirou a pedra para a minha pessoa, aí é DAI, delegacia do adolescente infrator. Então, nesse caso, seria a delegacia do bairro procurar fazer uma queixa de perturbação do sossego para que chame esse vizinho para que chegue. Se precisar ouvir a criança tem que ser uma escuta especializada. Essa criança não vai poder ser escutada aqui na 10ª ou na 11ª. Vai ser na DAI para escutar essa criança com escuta especial. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma pergunta, não para o nosso querido convidado, mas para vocês. Já são 21 horas. Sim. Ainda querem continuar? Sim. Está sendo bom? Sim. Interessante? Sim. Mas vamos ter que ir embora. Vamos diminuindo as perguntas. Vai encerrar aí, Ana Lúcia. Vai encerrar aí, Ana Lúcia. Olá, eu sou Ana Lúcia, atual coordenadora da Pastoral Afro, e deixa eu te dizer que é um orgulho enorme te ter aqui, porque eu me vejo representada como mulher preta. O que eu quero saber já existiu em algum momento, alguma situação em que a sua profissão teve que dizer, olha, eu sou, para que houvesse um respeito ou um atendimento ou algo cujo nós negros sabemos muito bem como é que funciona, que a gente sabe quais são as regras do ambiente, a gente sabe como tem que ser aquilo, porém começa a aparecer empecilhos, dificuldades que se a gente não tiver o mínimo de entendimento a gente acaba não conseguindo fazer o que a gente foi procurar ou buscar, principalmente em órgãos públicos. Resumindo, o senhor já sofreu racismo? Excelente pergunta. Se eu saísse daqui sem essa pergunta, eu ia dizer, eu fui discriminado. Até porque o Dr. Ricardo Amorim, nosso delegado titular, tem um vídeo dele que viralizou, ele passou de não sei quantos mil seguidores. Delegado Ricardo Amorim, eu não tenho rede social, ele tem. Ele não tem por causa justamente que eu sou chefe de investigação, não me achava. Mas o Ricardo já passou, ele contou isso na Metrópole, na Rádio Metrópole, viralizou a situação que ele passou. E eu passei por diversas. Né? Assim, quando você perguntava, eu veio assim, um filme rapidinho, assim, de pessoas três. Né? O padre falou lá na hora, e todo mundo querendo ir embora. Mas assim, não tem como não responder, porque, tipo assim, eu disse, olha, uma pergunta, porque assim, eu tenho um caso com a própria polícia, a polícia militar. Eu vinha no meu carro, no bairro de Andina, eu falei, moro na Vila Laura, então eu vinha na Andina, fui correr na orla, então,
Deixei o carro na Barra, corri até Londrina, peguei meu carro e vim pro carro. E aí, na frente do meu carro não era esse carro, era outro carro. Passavam 3 carros igual ao meu, com coincidência, igual. Eles não abordaram, nenhum dos 3. Eu sou polícia, eu ando prestando atenção em tudo. Eles não abordaram os carros que estavam na minha frente, com a mesma cor do meu carro, a mesma característica. Estava dentro do meu carro, daquele jeito, né? Super educado. Sai do carro, bola a cabeça! Xingando de novo. Me respeito a vocês, eu não vou reproduzir aquela cena rica. Sai do carro. A pergunta dela, gente, foi se eu precisei em algum momento usar a carteira do poder de polícia para dizer você está cometendo racismo e não é assim. E nessa abordagem que foi essa, um dos casos, né? Mas enfim, esse foi um dos que marcou muito. Naquele momento, eu já sabia que ele ia me abordar. Não foi pior por isso, quando eu percebi a polícia vai me parar. Então, se ele parasse e pedisse documento, tudo bem, mas daquele jeito. Aí eu queria falar de cala a boca, entendeu? Ainda tem isso, porque você tem a carteira, você é a autoridade, mas eu, justamente por ser polícia, saber como alguns policiais se comportam, eu já podia chegar falando, mas se eu levantasse a mão para brincar no bolso, ele ia tirar. Entendeu? Se eu falasse, ele ia tirar, porque ele ia dizer que eu me respeitei. Ele ia me bater no mínimo para dizer desacato. Entende? Então, é muito difícil. O racismo ele é bem perverso. O mais triste é que quem estava do outro lado era o policial negro. Ele estava reproduzindo o racismo. Né? Pasme, porque a gente vai passar por isso, vai ser abordado pelo segurança no shopping, então foram vários. Mas em caso desse, então saia do carro, e eu fiquei mas cala a boca. Então, no primeiro momento, eu não consegui fazer isso, que todo mundo diz, se eu tivesse conhecimento. A questão é justamente, é muito bom a gente estudar, ter conhecimento, porque eu sabia, enquanto policial, que ele estava fazendo o trabalho dele. Ele ia dizer que ele estava fazendo o trabalho dele. Então eu disse, eu não posso nem dizer quem eu sou. Eu tenho que seguir o que ele está mandando eu fazer. Aí quando ele cessou, que ele percebeu que estava muito, porque tem uma coisa importante, o racismo vai continuar. Não existe a democracia racial, não existe isso não. Então, ali quando ele continuou apontando a arma para mim, né? Aí eu perguntei, eu posso falar? Cala a boca, então. Eu calei a boca. Aí ele, sai do carro, vamos passear. Aí eu fiz o que ele mandou. Saí do carro, do jeito passando aquele constrangimento todo. E saí do carro, vamos para cima. Ele, documento, eu posso pegar? Aí eu pergunto, posso pegar o meu documento? Aí não sei o que, aquela coisa toda. Aí quando eu, com todo cuidado, morrendo de medo de morrer, suando, mas eu já tinha cometido um crime, peguei o meu documento, aí matei o documento e aí mostrei a carteira para ele. Ele, irmão! Aí nesse momento, aí que dá o conhecimento, eu disse, olha, quem é o responsável pela guarnição? Ele, peraí, irmão, você é da casa, não, negativo, vocês vão me levar para a delegacia. Por que você está me abordando primeiro? Por que você está me abordando? Não, abordagem de rotina, recebendo a informação com o carro da sua característica, eu digo, e os 3 carros na minha frente, não tinha? Não, irmão, foi tudo no padrão. É sempre nessas situações, no caso de polícia, aparece logo um padrinho do poder, porque a polícia gosta de todo mundo. Você é de onde, irmão? Eu digo, irmão, eu não sou seu irmão, eu sou um cidadão, sou investigador de polícia. Eu quero que você me leve para a delegacia, a 7ª delegacia, que é a mais próxima daqui. Não, se você não está preso, como é que eu vou te levar? Você está preso, ninguém me botou, mas eu me senti discriminado, mas isso é racismo. Sabe? Eu estou sendo vítima de racismo. Não, irmão, não. E aí, aquela coisa, aí você me disse, aí você levou para frente, tipo assim, a estrutura é montada para você não levar. Mas eu fiz ele passar pelo constrangimento, peguei o nome dele, disse, eu vou. Mas apareceu o padrinho de todas as formas, pedindo de desculpa dele, tentando explicar. E no caso dela, eu, na verdade, tipo assim, no momento que. Porque assim. Você tem uma coisa importante que você tem que usar empatia. Você lembra que eu falei que era um homem negro, um policial negro, e eu sabia que ele estava reproduzindo o racismo e que ele está cumprindo a ordem. E a ordem que ele cumpre, ele é um homem branco que é superior a ele, que está lá. Então eu fiz o pedagógico, né? Falei para ele, né? Para todo mundo ali, que eu tinha acabado de passar por uma injúria racial, que aquilo era que
que não ia ficar assim, eu meti muito medo nele e tal, mas eu não fiz, porque eu sabia que eu ia acabar com a vida dele e da família dele, que depende dele, que ele estava ali para isso. Entende? Mas assim, eu me impôs. É porque assim, mesmo que ele me xingou, eu consegui fazer. Não faça, não reaja fazendo uma coisa. Mas foi coisa também. Mas aí eu xinguei, tudo que você me falou, é isso, é você. Porque eu já percebi que eu não ia já levar. Mas eu não levei, não é porque é porque eu usei empatia, não é fazer esse nome dele, ele está reproduzindo o racismo. E você é racista sim, mas ele pensa que ele é um irmão, que ele segue a lei e a orientação de alguém. Por isso que a gente está dentro da academia tentando formar policiais para que no mínimo façam uma abordagem na Constituição do Brasil. Acho que respondeu, né? Meu Deus, Padre Bernardinho já falou mesmo. Eu sou policial, E como é que a gente faz? Acabou. Mas amanhã tem mais. Muito obrigada. Um belo aprendizado, né? E com certeza os nossos neurônios vão trabalhar muito e muito. E sempre estimulados, né? A gente está pensando, pesquisando e discutindo, né, o tema que a gente aprendeu aqui hoje. Sim. Amanhã vem 2 mães de santo. E depois da manhã vem outra mãe de santo. Se vocês desrespeitarem ela, sabe onde vão parar? Já sabe aonde vão parar. Então respeito. Se desrespeitar, já sabe aonde vão parar. Essa é para a gente ver, né? Eu não tenho o direito de falar hoje, não, eu vou passar. Esse é só um mimo do nosso grupo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. A gente não vai esquecer do pernoitado, a gente não esquece disso, mesmo porque a gente também veio de trabalho. Obrigada! E assim, que possa voltar mais vezes aqui quando tiver o seminário, se não for como palestrante, mas como ouvinte, porque nossos temas são muito interessantes. Muito obrigada. Agora todos nós vamos tirar uma foto aqui.